A paz do Senhor, meus irmãos, como estão? Um grande abraço a todos. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos de volta, para a sequência dos nossos estudos resumo, Hoje nós estamos falando sobre a carta aos Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos da região da Galácia, Nós iremos comentar aqui de forma bem reduzida, bem sintetizada, porque a carta proporciona um estudo bem extenso, mas a gente não tem essa proposta no momento, Vamos lá. A carta aos Gálatas, foi escrita pelo apóstolo Paulo, O tema dela é justificação e santificação pela fé e não pelas obras da lei, A data de escritura dessa carta, como a gente sempre fala, as datas são incertas. Pode ter sido no ano 54 ou 55 depois de Cristo, Não tem precisão com relação à data de escrita dela. E o local mais provável é que tenha sido escrita da cidade de Éfeso, Paulo estava na cidade de Éfeso quando escreveu aos irmãos da Galácia. Também, por que foi escrita, Nós fizemos um breve resumo de motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever a carta dele aos irmãos, Para opor-se aos judeus que combatiam o ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, O ministério dele era combatido por alguns, como a gente costuma chamar de judaizantes, judeus que criam no evangelho, mas queria que os irmãos ainda guardassem as obras, guardassem a lei, Continuassem na prática das obras da lei. Nós temos outro motivo para combater os seguintes erros, que a obediência à lei misturada com a fé é necessária para a salvação. Isso é um equívoco, É um engano de quem pensa dessa forma. Que o crente é aperfeiçoado guardando a lei, também é outro engano, Outro equívoco. E terceiro, para restaurar os Gálatas que haviam caído da graça, Então, nós vamos falar um pouquinho, sobre a carta aos Gálatas, mas como eu disse, bem sintetizado, A gente não tem uma proposta de estudo profundo nesse momento, não. Embora a carta seja rica, Muito rica, e nos proporciona um aprofundamento muito grande nos assuntos que Paulo aborda aqui, mas a gente não tem no momento tempo para isso não, tá bom? Vamos lá. No capítulo 1, nós temos 6 capítulos na carta aos Gálatas, No capítulo 1, no versículo do 1 ao 5, Paulo ele faz a sua saudação costumeira, Sauda os irmãos, E se apresenta e tal, e ele fala um pouquinho, acerca da graça de Deus para os irmãos da Galácia, do nosso Senhor Jesus Cristo e tal. E na sequência, a partir do versículo 6, que do versículo 1 é a saudação, a partir do versículo 6, Paulo já começa a abordar o tema da inconstância dos Gálatas. Ele diz assim no versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Os irmãos estavam sendo, podemos dizer assim, perturbados na sua fé por aqueles que defendiam que era necessário guardar a lei para ser salvo, Muitas pessoas tinham esse equívoco. Muitos defendiam isso no início do evangelho, nos primeiros anos, como ainda existe alguns que defendem isso hoje, Que se pode guardar algumas práticas da lei como consequência ou como importantes e necessários para a salvação. E Paulo, nessa carta aqui, ele vai mostrar que não é necessário se guardar obras da lei ou praticar a lei para ser salvo, porque se for necessário guardar a lei, ou as obras as práticas da lei, seria desnecessário Cristo morrer. Não teria necessidade de Jesus vir, Jesus veio e ele veio para nos libertar, porque a lei era impotente para salvar. E muitas pessoas tinham dificuldade de compreender isso, como algumas ainda têm essa dificuldade nos nossos dias. Mas Paulo, a carta aos Gálatas, ela é bastante esclarecedora nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Do versículo, eu falei, essa inconstância dos Gálatas está no capítulo 1, versículo 6 ao 9. A partir do versículo 10, Paulo defende a sua autoridade apostólica nos 3 versículos 10, 11 e 12, Ele vai falar com os irmãos o seguinte, porque
persuado eu a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ele vem falar da sua autoridade baseado no que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele vai dizer no versículo 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele tinha uma visão muito clara do Evangelho e uma certeza muito bem definida para ele de quem ele era e da responsabilidade que ele tinha e do que ele fazia. Qual era a missão dele, qual era o trabalho dele. Ele tinha isso muito claro, não tinha dúvidas com relação a isso. Não existia na mente de Paulo nenhuma dúvida com relação ao seu chamado, ao seu ministério, ao que deveria fazer, para que ele foi chamado, qual o objetivo do chamado dele. Ele não tinha dúvidas nenhuma quanto a isso. E sempre que foi necessário, ele defendeu essa sua autoridade apostólica com muita firmeza e com muita clareza também. Certo? Na sequência aí, do versículo 13 ao 14, nós temos um breve relato de Paulo sobre a sua vida no judaísmo, Ele fala assim, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Versículo 14, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus pais. Então Paulo conhecia bastante a lei, conhecia muito a lei, tinha conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, e quando ele conheceu o Evangelho por revelação, como ele fala aqui no versículo 12, que ele recebeu por revelação do Senhor, ele pôde comparar e entender distintamente que o Evangelho isenta-nos da lei e nós não precisamos das obras da lei ou da prática da lei para nós nos salvarmos ou sermos aperfeiçoados. Não, nós somos aperfeiçoados em Cristo, Nós somos transformados, nós somos mudados, nós somos feitos novas pessoas em Cristo Jesus, certo? Na sequência aí do versículo 15 ao versículo 17, Paulo ele vai falar com relação assim, ele fala no versículo 15 ao 17 da sua participação no início do Evangelho, quando ele começou, quando ele diz assim, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem a carne e nem o sangue, Aí ele vai falar, quando ele foi para Damasco, naquela ocasião que ele se converteu, perseguia os irmãos, perseguia a igreja que estava lá, buscar os crentes que estavam lá e trazer preso para Jerusalém. Ele fala que lá, quando ele encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo, ele aceitou de imediato, e ele diz assim no versículo 17, nem tornei a Jerusalém até com os que antes de mim já estavam no Evangelho. De lá, ele já partiu para a Arábia e depois voltou para Damasco, e nesse período aí, ele foi instruído pelo Senhor acerca do Evangelho, E quando ele em Damasco, ele já pregava o Evangelho e causava confusão na mente das pessoas, como este que veio aqui com carta das autoridades para prender os que defendem este caminho, e ele agora está aí entre eles e falando e andando com eles e defendendo esse caminho. Ele causou um alvoroço muito grande em Jerusalém ou em Damasco, É tanto que tentaram prendê-lo e, consequentemente, seria para matá-lo, mas ele conseguiu fugir. Aí ele fala, que ele desceu, os irmãos desceu ele pelo muro num cesto, e depois de um certo tempo ele aparece em Jerusalém, A partir do versículo 18 ele vai falar sobre isso. Depois de 3 anos, fui para Jerusalém ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ele foi apresentado aos irmãos em Jerusalém, Os irmãos tomaram conhecimento, e depois disso aí ele dá sequência ao seu ministério. Ele vai para Antioquia, e daí dá sequência à obra de Deus na vida dele, tá bom? Bom, no capítulo 2, nós temos o seguinte, Paulo e o concílio de Jerusalém. Isso aí já é anos mais tarde,
que ele, depois de ele já ter pregado o evangelho em vários lugares, ele sobe a Jerusalém para fazer a defesa do evangelho que ele pregava entre os gentios. Aí ele fala assim no versículo 2, do versículo 1 do capítulo 2. Depois de passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, né? E aí ele foi para o concílio de Jerusalém e lá ele foi expor o evangelho que ele pregava, né? O que ele defendia, o que ele falava, o que ele ensinava, né? Por que ele tinha recebido. E lá, os irmãos que estavam lá, vendo o fruto do ministério do apóstolo Paulo, e com a explicação do evangelho que ele pregava, os irmãos apoiaram, né? E entenderam que o ministério da circuncisão, né, tinha sido confiado ao apóstolo Pedro. E o ministério da incircuncisão, ou seja, o ministério entre os gentios, foi confiado ao apóstolo Paulo. Os irmãos, naquele momento lá, concordaram, né, unanimemente com relação a isso. A Paulo, no versículo 11, isso foi do versículo 1 ao 10 do capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 19, Paulo defende defende o evangelho que ele pregava. Isso em outra situação, já não mais em Jerusalém, já em Antioquia. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, e temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, quando eles estavam um grupo de irmãos estava em Antioquia, Paulo estava lá, Pedro estava lá, Barnabé estava lá. Então eles estavam vivendo livremente entre os irmãos não judeus, né? E quando chegou alguns irmãos de Jerusalém, aí Pedro começou a se afastar desses irmãos, né? Pedro foi se afastando, alguns se afastaram. Aí Paulo fala que até Barnabé também. Mas Paulo ele vai defender o evangelho e vai rebater essa postura de Pedro, né? E vai explicar que eles têm a liberdade do evangelho. Eles não são pecadores por causa da conduta de vida que eles têm. Eles estão agora isentos de ter que guardar a lei como condição de salvação, mas eles não estavam na prática do pecado porque eles serviam a Cristo. E servir a Cristo não significa estar na prática do pecado. Pelo contrário, deve-se estar morto para o pecado, né? Ele fala com relação a essa nova conduta, nova postura, nova vida que a gente tem em Cristo. E ele diz isso no versículo 20 ao 21. A nova vida em Cristo, ele vai falar, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Porque no versículo 21 ele diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, como a justiça não provém da lei, nós somos justificados não pela lei, nós somos justificados pela graça de Deus, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos feitos justos pelo Senhor Jesus, por causa de Jesus, por causa da justiça de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa da fé em Cristo, é que nós somos justificados. Não é pelas obras da lei, não é por causa disso, é por nossa nova vida em Cristo Jesus. Por estarmos em Cristo é que nós estamos isentos da lei. Tá bom? Vamos lá, prosseguindo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar que a lei é impotente para salvar, né? Nós temos vários assuntos dentro desse capítulo. Como nós já falamos em outros momentos, o texto bíblico, ele é inteiro, ele não é dividido em capítulos e versículos, nem em temas ou assuntos, embora os assuntos estejam contidos lá dentro, né? A gente pega e separa para poder facilitar a compreensão, mas continua uma sequência, né? Ele é feito em sequência. Então, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5, Paulo vai questionar os Gálatas como foi que eles receberam o Evangelho. Foi como? Eles receberam o Evangelho, foi pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Eles receberam pela pregação da fé. Foi dessa forma que eles receberam o Espírito de Deus. Não foi pelas obras da lei. E na sequência, no capítulo, no
do versículo 6 ao 9, ele vai usar a figura de Abraão para falar que Abraão foi justificado pela fé. Ele fala, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Né? E saber, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Né? Nós cremos no Evangelho, né? Não foi pela fé, não foi pelas obras da lei. Nos apresentaram a Cristo e nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? E é por causa dele que nós somos justificados, por meio do Senhor Jesus Cristo. No versículo 10 ao versículo 14, Paulo vai falar com relação à maldição da lei. Ele diz assim, ó, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, se não guardar toda a lei, está debaixo de maldição. Então não dá para escolher assim, eu vou guardar isso, eu vou guardar aquilo, vou guardar esse ou não vou guardar aquele mandamento. Teria que guardar toda a lei, porque se não guardar, está debaixo de maldição. Mas Jesus Cristo nos libertou. Nós não estamos debaixo do jugo da lei, tá bom? No versículo 15 ao 18, a lei anula, Paulo vai falar assim, ele aborda o tema, se a lei anula a promessa? Não, de forma nenhuma, a lei não anula a promessa. No versículo 15, é assim, irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. E não diz às posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, nós, por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a liberdade. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Diz assim, ó, versículo 17. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa, porque a promessa havia sido feita a Abraão 400 anos depois, 430 anos antes. Tinha sido feita a promessa de Deus a Abraão. E quando a lei veio, a lei não veio para invalidar a promessa, não. Mas a lei vai servir como Paulo chama de aio, né? Ela vai servir como escudeiro até a chegada de Cristo, até chegar o tempo da revelação de Jesus Cristo, que seria a posteridade de Abraão. Vamos lá, do versículo 19 ao versículo 24, a verdadeira função da lei, ele diz assim, olha, logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, de sorte que, se a lei pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou todos debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, a lei não tinha função de salvar. A lei, como diz Paulo aqui, foi ordenada por causa das transgressões, até a chegada de Cristo. Quando ele chegou, ele nos isentou da lei, porque ele foi o único que realmente cumpriu a lei fielmente. Na sequência do versículo 25 ao 28, ele vai dizer assim, mas depois que a fé veio, já não estão debaixo do aio, porque ele vai falar do aio no versículo 24, ele diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio, de escudeiro, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aí isso agora no versículo 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então hoje nós servimos a Deus, como Paulo escreve também, nós servimos a Deus pela fé. Já no Antigo Testamento já tinha sido falado isso por meio do profeta Abacuque, e Paulo vai falar na carta aos Romanos também. O justo viverá da fé.
O justo viverá da fé. Ele vai viver, nós andamos por fé, nós andamos por vista. Né? Nós cremos em Cristo, que Ele ressuscitou e está vivo e brevemente vem nos buscar, porque Ele morreu em nosso lugar. Tá bom? Na sequência aí, no capítulo 4, né? O Evangelho isenta-nos da lei, versículo de 1 a 7. Ele diz assim, ó: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo, né? Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, com a chegada de Cristo, nós somos redimidos, nós somos resgatados pelo Senhor através de Jesus Cristo. Então, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, tá bom? Na sequência, versículo 8 ao versículo 11, quando não conhecíamos a Deus, quando não éramos conhecidos do Senhor, ele disse assim: mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis por natureza aos que não são deuses, quando nós não servimos a Deus. Mas agora é diferente. Ele diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Como? Não tem como. Se hoje nós estamos livres, nós podemos servir a Cristo em novidade de vida. Não vamos nos submeter a esse jugo outra vez, tá bom? Como ele falava para os irmãos da Galácia. Na sequência, né, versículo 12 ao 20, aí nós temos um pedido pessoal do apóstolo Paulo, né? Ele começa falando assim: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Aí ele vai discorrer, né, com relação a como ele é e como ele, Paulo, servia a Cristo. E também ele adverte os irmãos que aqueles que estão inquietando eles, ele fala isso no versículo 17, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por ele. Aí ele diz assim, ele prossegue dizendo: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Então, que os irmãos fossem zelosos das coisas boas, fossem zelosos do bem, e estivessem atentos, porque aqueles que estavam inquietando eles estavam interessados em serem beneficiados, né? Receber benefício por parte dos irmãos, o que Paulo estava condenando a postura deles de perturbar a fé dos irmãos. Na sequência, a partir do versículo 21, Paulo ele usa Sara e Agar como exemplos para os irmãos, né, para chamar a atenção dos irmãos, colocando ela como dois concertos. Agar como simbolizando o Monte Sinai e Sara como simbolizando Jerusalém. Aí ele vai falar, né, para os irmãos, ele vai explicar para os irmãos e alertar os irmãos, né, para que eles percebam que nós hoje pertencemos, é como se nós somos pertencentes a Jerusalém celestial. Ele diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre e a qual é mãe de todas, né? Como está escrito no versículo 27, ele diz assim: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os das que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque, né? Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Ou seja, ele coloca esses que perseguem a fé cristã como filhos de Agar, né? Que representa a lei, a servidão, e nós que estamos no Evangelho como filhos da Jerusalém livre, né? Como filhos da promessa, como filhos de Sara, que Isaac foi o filho da promessa, e nós como filhos da promessa e livres da escravidão. Então não devemos nos submetermos outra vez a esses rudimentos, né? Capítulo 5.
versículo de 1 a 4, ele fala da liberdade cristã. Ele diz que é na sequência desse texto aí, do que ele vem falando. Ele diz assim: estais, pois, livres, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu falei que às vezes o assunto é retomado, né? E ele fala de novo em servidão. Nós agora somos livres, não devemos nos submeter mais ao jugo da servidão. Na sequência, versículos 5 e 6, ele fala da justiça pela fé. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Hoje nós somos justificados pela fé e não pelas obras. No versículo de 7 ao 9, ele fala dos perigos da heresia. Ele fala assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, cuidado, né? Cuidado com as heresias, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com os ensinos distorcidos da palavra de Deus, né? Com as interpretações distorcidas da palavra de Deus, que são, ele apresenta isso como fermento para os irmãos, para prejudicar a fé, para atrapalhar a carreira espiritual. Então, estejamos atentos, porque isso não existe nos nossos dias, né? Cuidado com a heresia. Versículo 10 ao 12, nós temos aí a confiança do apóstolo Paulo. Ele fala assim: eu confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas que aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então, Paulo tem essa confiança e esperança que os irmãos, né, vão ser fortalecidos, né? Espera ele isso, que eles permaneçam firmes, que esses que estão inquietando os irmãos sofrerá a sua condenação. Na sequência aí nós temos no versículo 13, né? Chamados à liberdade. É bem interessante isso. Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, nós somos chamados à liberdade e para servirmos, né? E ajudarmos uns aos outros, e estarmos amando uns aos outros e não darmos ocasião à carne. Isso é muito importante. Na sequência ele vai falar sobre as obras da lei, sobre as obras da carne, né, e o fruto do Espírito. Prosseguindo em versículo 14 ao 15, ele diz assim: olha, que quem cumpre a lei é porque ama. Ele diz assim: olha, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos uns aos outros, nós praticamos a lei. Porque, como nesse resumo que Paulo dá aqui, toda a lei se cumpre nisso, em amar o seu próximo como a si mesmo. E o Evangelho é isso, é amarmos uns aos outros, é nos colocarmos sempre no lugar do outro, é pensarmos no outro, é querermos o bem do outro, é ajudarmos o outro. Tá sempre, isso é a mensagem constante do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na sequência, versículo 16 ao 21, ele fala das obras da carne, né? Ele fala com relação às obras da carne, dizendo da seguinte maneira, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí ele cita as obras da carne, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essas coisas não devem ser praticadas por nós. Versículo 22 ele vai falar do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. No 23 ele diz assim: contra essas coisas não há lei. E aí ele finaliza esse assunto falando sobre a vida no Espírito. Ele diz assim: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Sejamos guiados pelo Espírito. Nos entreguemos de fato ao Senhor para nossa vida ser conduzida pelo Espírito de Deus.
tá bom? Na sequência aí, capítulo 6, ele vai falar logo no início do versículo 1 ao versículo 5, para os irmãos serem tolerantes com os fracos na fé. Ele diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser persuadido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais tentados. Então, procurando restaurar os caídos, né? Procurando restaurar aqueles que estão caídos. Então, esse deve ser o nosso comportamento e a nossa postura com relação aos que estão fracos na fé. Na sequência, versículo 6 ao 10, ele fala sobre fazermos o bem a todos, né? Ele diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Tá bom? E no versículo 16, no versículo 11 ao versículo 16, temos uma advertência de Paulo. Ele diz assim, olha, não vou ler todo o texto, mas ele fala: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão, né, para chamar a atenção dos irmãos. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque Paulo vai falar, né, que quem circuncidar está obrigado a guardar a lei, toda ela. Então, avisando para que os irmãos não era necessário que eles se circuncidassem, né? Porque ele diz assim, ó, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, os irmãos tivessem cuidado com esses falsos ensinos, com esses falsos mestres, e não se deixassem circuncidar. Na sequência aí, versículo 17, nós temos as marcas de Cristo. Paulo vai dizer assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Nós temos as marcas de Cristo no corpo. Eu não estou falando aquelas marcas de tortura no sentido físico, não, mas as marcas de Cristo, a sua bondade, o seu amor, a sua paciência, a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua tolerância. Temos essas marcas? Carregamos elas? Pois devemos. Né? Se ainda não temos, nos esforcemos por tê-las. E finalizando com a bênção apostólica, versículo 18, ele diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos, seja irmãos com o vosso espírito. Amém? E para finalizar aqui, eu deixo uma mensagem para os irmãos. A vida debaixo da graça nos proporciona liberdade para vivermos em obediência. No pecado, somos escravos em uma falsa liberdade. Então não nos enganemos, não. O pecado nos dá uma falsa liberdade. Na realidade, quem está sob o pecado está escravizado. Mas em Cristo nós estamos livres do pecado para servirmos a Cristo em novidade de vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando com os irmãos. Um grande abraço a todos.